nos trae cada día más para donde Él quiere, de tanto que nos ama, de tanto que nos ama. Pero hay momentos que nos traem enseñanza y clareza de cosas que a veces no estamos conociendo y viviendo de Él, porque a veces estamos desapercibidos, a veces estamos perdidos, a veces no nos encontramos, o a veces não estamos tão cegados, cegados também suena, espiritualmente, que não miramos o que está vivendo, não miramos onde estamos e Ele o que está haciendo e quer hacer através de nós outros. Por isso eu quero compartilhar a parábola que está em Lucas capítulo número 15, Evangelho segundo Lucas capítulo 15. Quantos podem me acompanhar, por favor? Evangelho de Lucas capítulo 15. As parábolas, essas parábolas, quero tentar ser o mais breve possível para podermos estudar o máximo possível dessas parábolas. Aqui Jesus habla de 3 parábolas. E o contexto se empieza, Lucas capítulo 15, versículo 1. O contexto empieza quando os escribas e fariseus, intentando contra Jesus, que é um tema da religiosidade da época, de los costumbres de los judíos, as enseñanças que levavam eles, intentando confrontar a Jesus com o que ele ia ensinando. Resulta que uma parábola tem muitos sentidos, uma parábola tem muitas interpretações. Pode ser que tu já tenha escutado isso de forma distinta, diferente disso, do que vai escutar agora. Mas por isso eu digo, abre tu coração, e com muito entendimento, e com muita sabedoria, sem se dispersar por nada. Porque, como eu digo, uma palavra pode cambiar tudo o que tu tem ensinado, aprendido e hasta agora. Por que digo isso? Uma parábola tem muitos sentidos. E por que Jesus falava muito por parábola? E trazendo um exemplo de algo que passava ali em seus dia a dia. Sabe, uma situação, uma ocasião que traía ele para o mensagem ensinando o evangelho do reino de Deus. Porque Jesus, em todo o tempo na terra, só ensinado um evangelho, irmãos, o evangelho do reino. Por isso que me escutais, quem está comigo já há 2, 3 anos comigo, eu sempre digo sobre o evangelho do reino. Ensino o evangelho do reino, porque é diferente. É diferente. O evangelho da graça é a porta de entrada para o evangelho do reino, que os dois são juntos. Há uma diferença entre reino e salvação. Há diferenças, uma coisa completa a outra. E a Bíblia é muito clara quanto a isso. E por isso, quando entendemos o reino, é o lugar onde os filhos, esse que Jesus buscado, que Jesus elegido e que Jesus é amado, com tanto seu amor, por la graça do que passou Ele por nós outros essa cruz, do que enfrentado Ele por mim e por ti, nos traz cada dia mais acerca de sua vontade e verdade. Esse reino que está preparado para mim e para vocês, como dijo Ele. E então, quando estava com os escribas e os fariseus e com a multidão, Jesus falava por parábolas. Por quê? Porque não é para todas, é só para os hijos. Mira, que tremendo isso. Vou ler desde o verso 1. Lucas capítulo 15. E acercavam a Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir-lhe. Mira, todos os publicanos e pecadores acercavam a Jesus para ouvir-lhe. Jesus nunca echou fora alguém. Justamente os pecadores e os publicanos, as pessoas que cobravam imposto, as pessoas que trabalhavam para o Império Romano, as pessoas que eram de seu pueblo, pero hacía mal o próprio pueblo. Imagina, tu em tu contexto familiar, tu hace mal para tu. Jesus amava todos, pero a los fariseus e los escribas, Jesus não tinha muita paciência. A los fariseus e los escribas, que pensavam que estavam sendo muito bem e que levavam bem as coisas, que eram justos, que eram sanos, que tinham a religiosidade assim a punta, o exemplo de pessoa. Esse Jesus já dizia: cuidado, raça de víboras. E isso passou muitas vezes. Por isso que muitas vezes eu falo muito sobre isso. Temos que tomar muito cuidado com muita gente que intenta mostrar, só mostrar por aparência
por aparência, uma santidade que muitas vezes su coração está lejos da verdade. Jesus conhece tu coração e o meu. A Bíblia diz que Jesus conhece a intenção do coração. Agora, temos que saber o que levamos dentro. E esse amor que nos buscou, que nos comprou, que nos resgatou, que nos sanou, que nos transforma dia após dia, queremos cada vez mais. Mais que conhecer o Evangelho, irmãos, é conhecer o Deus do Evangelho. Mais que conhecer o Deus da palavra, é conhecer o Deus que é a palavra. Mais que conhecer a letra, é conhecer esse amor que nos comprou de tão grande modo. Amém. Quando conhecemos isso, quando conhecemos a Ele, a Bíblia diz: provar e vede que o Senhor é bueno. Aleluia. Temos que provar, temos que experimentar. Por isso digo, somos uma igreja não evangélica. Não somos uma igreja de caráter pentecostal, de caráter batista, de caráter metodista. A gente que me pergunta: que tipo de igreja somos outros? De Cristo. De Cristo. Porque na igreja de Cristo, na igreja do reino, não tem uma placa, não tem uma denominação, essa. Não, é para todos que entenderam o genuíno amor. E quando eu entendo e provo esse genuíno amor, minha vida não pode ser a mesma. Minha vida não tem sentido seguir sendo a mesma. Se cometo erros, me dá vergonha. Se resbalo em qualquer problema que seja, me dá vergonha. Por tamanho desse amor para mim, eu volvo cada dia mais pronto para Ele. Por quê? Porque está sempre assim, me esperando. Sempre me esperando. Quando tu prova disso, do que estou dizendo, tendrás ganas de conhecer o que está escrito. Tendrás ganas de conhecer o que escrevi apontado sobre mim, sobre ti. Tendrás ganas de entender o que é o que temos que viver hoje, passar hoje, e o que vamos passar um pouquinho mais allá, com a manifestação do reino. Recorda que quando eu sempre digo do reino, digo 3 características do reino. O reino de Deus é a semelhança, como diz as parábolas. A maioria delas tu vai encontrar assim: o reino de Deus é semelhante a tal coisa, o reino de Deus é semelhante a tal coisa. A segunda é a característica do reino, ou melhor, a semelhança é a primeira característica. A segunda característica é o que vivimos hoje, essa realidade de quando Jesus entrou em nossa vida, essa realidade de que os câmbios começaram a ter sentido, essa realidade que hoje, antes de pelear com alguém, eu oro, antes de buscar hacer com a força de meu braço, eu pido a Ele, antes de comprar com o que puedo com meu dinheiro ou a necessidade que tenho aí, busco em Ele a sabedoria, o conhecimento, de orar por uma pessoa enferma, de orar para uma pessoa ser livre de espíritos malos, de manifestar o reino. Manifestar o reino. Essa é a realidade que tem que ter sentido hoje. Se essa vida hoje não começa a cambiar, não estou vivendo a realidade do reino. E o que é mais com isso? Tampouco a herência que vem depois, que é a manifestação desse reino. A manifestação desse reino. E é isso que quero de mim, de ti, nos despertar, nos ativar, para entendermos, primeiro, tamanho do amor que ha hecho por mim, por ti, com su resto em la cruz. Agora depende de mim, do que vou fazer agora, por lo que estou conhecendo. E quanto mais busco conhecer, mais ele aparece através de mim. Entende? Reino, características, semelhança, realidade, e vai haver a materialização. E te digo de verdade, não tardará muito do que tudo que estamos mirando aí fora. Volvemos à parábola. Versículo de número 3. Entonces, ele les referiu essa parábola dizendo, recorda, não? Estava falando com os fariseus e os escribas, e também com os publicanos e pecadores. Estavam todos aí, em um só lugar, Jesus ensinando. E aí, traz ele para essa primeira parábola. Que homem de vosotros teniendo 100 ovejas, se perde uma de ellas, não deja as 99 em el desierto e va tras la que se perdió hasta que la encontre lá? Jesus deixa uma pergunta para eles. E quando la encuentra, la pone sobre sus ombros gozosos. E al llegar a casa, reúne sus amigos e vecinos, diciéndoles:
Gozaos comigo, porque ha encontrado mi oveja que se había perdido. Versículo 7. E os digo que assim habrá mais gozo em el cielo por um pecador que se arrepende, que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Aleluia. Uau! Aqui já saco uma lição, mas não vou quedar aqui. Vamos ler mais. Mas aqui sacou 2 lições. Fíjate lo que eu vou dizer. E corre as palavras clave, lo que estou aqui para dizer da parte de Deus para tu vida. Primeiro, há fiesta em los cielos. Quantos te gusta a fiesta? Amém. A mim me encanta. Todas as vezes há fiesta em los cielos, quando um de nós outros, um pecador, se arrepende. Mais do que um justo, mais do que 100 justos que estão aí todos os dias em oração, buscando a Deus, em ayuno, em devoção, em santidade. Tudo isso é importante, mas para a fiesta del cielo, diga mi Bíblia, que é quando nos arrependemos. Há fiesta no cielo quando eu me arrependo de algo. Há fiesta no cielo quando um pecador reconhece seu pecado e se arrepende. Uau! Imagínate, tu e eu, quantas vezes já podemos fazer fiesta no cielo? Los cielos hacer fiesta por mim, por ti. E cada vez que alguém mais, através de mim e de ti, conhece o Evangelho e vê a clareza do Evangelho, se arrepende. Se arrepende. Porque sem arrependimento, irmão, não há Evangelho. Não há. Perdona, te ensinaram mal. Não há nada que pueda mover o coração de Deus e trazer os cambios em nossa natureza, em nossa vida, sem arrependimento. E quando nos arrependemos de algo, seja o que seja, Ele, como o bom pastor, nos perdona. Como o bom pastor que deixou as 99 para buscar um de nós outros que se perdeu a vezes no caminho. Às vezes tu e eu podemos ser essa ovelha em momentos da vida, sim ou não? Às vezes tu e eu já passamos por esse momento, ou conhecemos gente que passa toda a vida. Pero o bom pastor, como digo lá em Juan, no capítulo 10 de Juan, que Jesus disse que Ele é o bom pastor. Te invito a ler em sua casa, no capítulo 10 de Juan. Jesus, sendo Ele o bom pastor, deixa todo para buscar uma ovelha perdida. Às vezes, são ovelhas que por alguma maneira se perdeu o caminho, porque ha sido mal ensinada, ou às vezes, até mesmo por tus maestros, por tus pastores, por pessoas que estavam aqui em este lugar, e que muitas vezes, em vez de ele ensinar o Evangelho do amor, tem ensinado coisas diferentes disso. Ou às vezes, em querer que tu conhecesse a verdade do Evangelho, quanto tu eres amado do Padre, queria só saber de tu dinheiro, queria só saber do que tu podes fazer, queria só... E para esses, Jesus tem também um plano para eles. Tu não te preocupes. Recorda-te que existe um amor que compraste com sua sangue, sua vida. A Ele ha sido o preço mais caro de todos, para nós outros grandes. Isso é a graça. Mira que interessante, arrependimento e fiesta. Toda vez que nos arrependemos, fazemos com que o reino de Deus, os céus, empiece a ter fiesta por cada um que se arrepende. Aleluia. Isso eles ensinado aí já. E digo também Juan capítulo 10, aí o verso 12 ao verso 7 mais ou menos, ou perdão, Juan capítulo 10 verso 27, que a oveja oye a voz do pastor, reconoce a voz e ela obedece. E ela obedece. Jesus é o bom pastor. O que temos que fazer? Obedecer, escuchar a voz e obedecer para ter fiesta no céu. Amém? Mira, recorde que estava falando para os escribas e fariseus e para todos que estavam aí juntos, não? Aí tem a próxima, mira essa, versículo 8. Ou que mulher que tiene 10 dracmas, se perde uma dracma, não enciende a lâmpada e barre a casa e busca com diligência hasta encontrá-la. E quando a encontra, reúne seus amigos e vizinhos, dizendo: gozaos comigo, porque ha encontrado a dracma que havia perdido. Outra vez fiesta, sim ou não? Assim os digo, que há gozo delante de los ángeles de Deus por um pecador que se arrepende. Aleluia. Outra vez a clave. Arrepende.
Quer dizer que tu és malo? Não. Quer dizer que para ti está condenado, não tem mais sentido? Não. Quer dizer que não tem maneiras de cambiar essa situação? Não. Quer dizer, não. Só que se arrependa. Para que Deus me ame mais do que me ama, do que a Ele? Não. Não tem nada que eu possa fazer para que me ame mais. Mas quando me arrependo, festa dos céus, festa de los ángeles. E cada vez mais Ele listo, preparado para receber e atrair e ensinar. Mira, que enseñança saco de aqui dessa parábola da mulher. Uma dracma seria como se fosse um dinheiro. Me entende? É um valor em dinheiro. É uma moneda que não sei se a dracma era ouro ou prata, mas valia um bom dinheiro. Essa mulher tinha 10. É isso que digo aqui, não? E se perdeu uma. E se quedou louca, perdida. Perdida, diz o texto. Perdida. Desiludida. Com a cabeça só pensava em aquilo. Teria 9. Teria 9 mais. Pero essa que se perdeu, se quedou toda louca. Por quê? Às vezes perdemos coisas, teremos tantos valores delante de Deus. Meu entendimento, minha interpretação do texto é que teremos tantos valores delante de Deus, teremos tantos dones delante de Deus, e às vezes uma coisa que nos falta, nos quita o enfoque, nos quita a direção, nos quita para onde temos que ir, por tema de um problema que ha passado. Essa mulher teria um problema, sim ou não? Pero teria 9 dracmas, uma só se perdeu, uma se perdeu, e se quedou totalmente louca com a situação. O que ha hecho ela para entender o que estava passando primeiro? Acendeu a luz. É isso que lemos ou não? Quando se acende a luz, irmãos, te traz clareza aos olhos, sim ou não? Às vezes nós outros estamos precisando só de se acender a luz. Às vezes estamos vivendo uma cegueira espiritual de coisas materiais, de coisas que envolvem nossa vida, dia a dia, família, negócios, nossa maneira, nossa cultura, nossa religiosidade, e estamos cegados para entender que temos 10 talentos, 10 dones, 10 regalos de Deus para nós outros, por tema de às vezes, que não está em minha mão. Às vezes, porque não encontro, não entendo o que Deus quer fazer. Por quê? Porque a luz está apagada. Quando se acende a luz, é a primeira lição. Porque quando se acende a luz, tem clareza para mirar. E o que empezou ela a fazer? Versículo 8, parte B. Não enciende a lâmpada e barre a casa. Barre a casa. Empieza a limpiar. Empieza a limpiar. Às vezes tem coisa em minha vida e em tua vida que o Senhor quer limpiar. E que nós outros, por tema da luz está apagada, não enxergamos, não miramos o que o Senhor quer limpiar. Pero está lhe ensinando. Digo, por que se preocupa com essa? Sendo que te deu tantos outros mais. Pero estão tão cegados, está tão escuro, tão assim, mirando só isso, que não pode mirar os outros 9 que tenho. Pero mesmo assim, te amo tanto, que quero te regalar essa outra mais. Quero que tenha as 10. Deus quer fazer tu vontade. Deus quer cumprir toda a promessa que tem para mim e para vocês. Estou profetizando. Aleluia. Deus quer cumprir toda a promessa que tem para mim e para ti. Em essa terra, em esses tempos e também em seu reino. Pero, estamos dispostos a acender a luz? Estamos dispostos a limpiar a casa? Sacar de todo o caminho que nos não deixa mirar onde é o que Deus quer fazer? O que Deus quer fazer? Para onde quer me levar? De tanto amor é esse, que tem tanto para me entregar. Faz sentido para alguém? Sim? Amém? A mim faz muito sentido. E mira que passou outra vez? Fiesta. Aleluia. Fiesta. Nosso Deus é amor. Não é um Deus que te corrige ao ponto de te pegar. Não queres te dañar, não queres te fazer sofrer. Tem gente que está passando por um sofrimento, uma situação de creio que Deus me quer fazer sofrer. Não, são suas atitudes. Seguro. Me conta 5 minutos de tua vida que te digo os últimos 10 anos que passaram. 5 minutos, me conta que te digo 10 anos do que é passado. Por quê? Porque é uma sequência de princípios, de coisas que cometemos, estamos cosechando hoje. Do que sembramos atrás. Todo o pecado tem perdão. Todo. A misericórdia
é eterna, é sem fim, é todos os dias. Aleluia. He encontrado mais de 50 versículos falando da misericórdia de Deus. Amém. É eterna, de tanto que nos ama. Pero só quero que nós outros sejamos obedientes à sua vontade. Para viver nessa realidade, por todos os pecados que já cometemos e que vamos cometer, Cristo já pagou o preço. Pero há consequências. E as consequências é do que é sembrado hasta aqui. As consequências é inevitável. Lo que sembramos, cosechamos. Essa é a vida. E Deus é malo, então? Deus está punindo tu vida ou minha vida. Deus está me quebrar, irmãos. Somos nós outros, com nossas atitudes, que estamos às vezes lejos da vontade dele. O que digo ele para nós outros? Recorda, estava dizendo para os escribas, fariseus, republicanos e pecadores. E o próximo, vamos entender os 4 personagens aqui, tudo no mesmo texto. Que a mim é uma das parábolas que mais me encanta ministrar. Já he ministrado muitas vezes e creio que por todos os predicadores que conosco, creio que é a parábola que mais se predica em todo o mundo, que é essa parábola que vem logo depois, é o versículo de número 11. Siga comigo. Quantos estão entendendo? Toda vez que um pecador se arrepende, aqui miramos outra vez a palavra arrependimento, porque a dracma ha sido encontrada depois que a luz se acendeu, a casa ha sido varrida, não? E ha sido encontrada. E tenido festa outra vez no céu. Porque todas as vezes que alguém está perdido com seu sentimento, está perdido com sua inteligência, está perdido com seus dogmas, está perdido com seus intelectos, está perdido com seu conhecimento, necessita acender a luz. Sem acender a luz, no mundo espiritual, tu vai seguir cego, vai seguir cegado. Porque muita coisa só vem na luz, só vem na claridade quando se acende a luz. O mundo espiritual é assim. Por isso que às vezes quando estamos em uma peleia, em um processo de liberação, chamamos que venga a luz do que está na escuridão. E vem, e vem, e vem, e vem, e vem, e vem furioso. Por quê? Porque essa pessoa será livre aí a hora. Porque Jesus te ama tanto, 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 que essa claridade de lo que é a palavra, que diz que é luz para o mundo, que é luz em el mundo, nos traz essa certeza. Lo que hizo Ele por mim e por ti. E o tanto que nos ama. E às vezes, nós outros, por não ter em conta, estarmos aí cegados espiritualmente, estamos perdidos. Por la vida, por la calle, as coisas não têm sentido. Tu vida uma hora está assim, outra hora está assim. Uma hora está assim, outra hora está assim. Sabe, não sei como se chama isso. Montanha russa. Como isso? Montanha russa? Sim ou não? Hermanos, eu he vivido isso muitas vezes em minha vida. Eu estou falando com tu aqui agora, com conhecimento de ter vivido, de ter passado e de ter sofrido essa situação. E quantos mais aqui junto de mim? Será que sou eu? Que bem, alabado seja Deus. Os demais estão prontos, papá, pode levá-los. Que já estão, são sanos, não? Eu reconheço todos os falhos que tenho. Eu reconheço todos os pecados que cometo. Eu reconheço e vou direto a Ele. Papá, por favor. Eu sei que a tua palavra me garantiza que em ti sou mais que vencedor. E acende essa luz. Me traz a claridade do que estou passando, do que estou vivendo, do que estou fazendo, para ser segundo sua vontade. Irmãos, e o amor é tão grande, é tão precioso e poderoso, que vale mais que todo o que hacemos em 21 dias de ayuno. Saúl, sendo rei, ofereceu sacrifício a Deus, matando milhares de bois, fazendo um sacrifício que poderia. Davi, sendo rei, se rasgou suas vestes, dizendo: eu me arrependo. Mais que qualquer sacrifício, eu abro meu coração. Senhor, quer que mate 2.000 bois por isso? Não. Só reconhece o que ha hecho de mal. Só reconhece delante de Deus o que ha hecho de mal. E assim vai ser. O amor nos constrange, o amor nos trai, o amor nos acerca. Te acerca, hijo amado. Que bem te diga. Amém? Me estão entendendo? Seguimos agora. Onde queria eu? E agora vou começar a predicar. Amém? Quantos estão disponíveis? Aleluia. Conta a Bíblia a história do hijo pródigo, que para mim o tema não deveria nem amar isso,
Por favor, não me interprete mal. Não quero dizer que a Bíblia está equivocada. Pero todos os temas não é o original. Temas, cada tema, de cada versículo, de cada maneira, temas são só para nos organizar, como ler, para buscar referências. Pero o tema não está no original. O original sempre tem que ler assim, pam, 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 sem parar em temas. Porque muita gente, muito tema, de acordo com a interpretação do autor, do escritor, do tradutor, é dado o tema que queria. E por isso que para mim esse tema não tem muito sentido. E de tão conhecido que é. Porque aqui, não só o hijo pródigo. Aqui vamos encontrar o padre pródigo. Aqui vamos encontrar essa história. O outro hijo maior que traz uma lição muito mais poderosa. E que aqui vamos encontrar os 4 tipos de pessoas que empecé a falar. Que Jesus estava falando para eles. Para quem era? Escribas e fariseus, pecadores e publicanos. Aqui nesse texto. Quantos estão comigo? Amém? Amém? Vamos ler? Amém, Jesus. Graças por ele. Versículo 11. Dijo assim Jesus, seguindo com a charla que estava falando para eles todos aí, que estamos aí, conhecendo. Também dijo homem, tinha 2 hijos, e o menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, e les repartió los bienes. No muchos días después, juntándole todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, vivendo perdidamente. Mira a cegueira outra vez espiritual aqui, perdidamente. Versículo 14. E quando todo lo hubo malgastado, vino uma grande hambre em aquela província e começou a faltar-lhe. E foi e se arrimou a uno de los ciudadanos de aquella tierra, ao qual enviou a sua hacienda para que apacentasse cerdos. E desejava llenar su ventre de las algarrobas que comiam os cerdos, pero nadie le dava. Uau! Deixa eu contar-te um pouco aqui o contexto dessa situação. Siga o versículo 17 primeiro comigo, vamos. E volvendo em si, repita comigo, por favor. E volvendo em si. Outra vez. E volvendo em si. Acendeu a luz. Apareceu-lhe sinal. Volvendo em si. Os olhos se abriram. As coisas se cambiaram. A luz ha venido. Onde estava na tiniebla. E volvendo-se em si, o que ha hecho ele? Quantos em si dijo? Quantos jornaleiros em casa de mi padre tiene abundância de pão? E eu aqui padeço de hambre? Mire o arrependimento del chico. Me levantarei e irei a mi padre, e lhe direi a padre: he pecado contra o cielo. Olha, arrependimento e o pedido de perdão. Primeiro, o pecado contra o cielo, contra Deus e contra ti. E eu não sou digno de ser chamado su hijo. Hazme como uno de sus jornaleiros, como empleado. Volvendo em si, acendeu a luz, digo: que estou haciendo de minha vida? Eu vou volver à casa de meu padre. Arrependido, e já não me mirando mais como digno, não mais me mirando como digno de receber o local que era. Por quê, irmãos? Deixa eu te contar como era isso. Esse chico cometeu a seu padre talvez uma das mais grandes desonras que há. Quando um judío busca, isso creio que a maioria das culturas tem uma conotação como essa, pero na cultura judia, quando um hijo menor ou qualquer um dos hijos
busca el padre una parte de su herencia, es como que quisiera decir así: quería que estuviera muerto. Quería que tú estuvieras muerto. Para mí tú no sirves para nada. Yo só quero tu dinero. É lo mismo que no solo girar la espalda, pero humilhar su padre perante su cultura, perante sus empleados, perante o restante da família. Mas empieza a entender uma coisa. Quando isso começou no coração deste chico, quando estava alumbrado por as coisas do mundo, quando estava alumbrado e vivendo uma coisa que tampouco tinha vivido antes, a vezes, e estava cegado, só mirava o que poderia fazer, porque é o que o diabo faz com a maioria dos filhos do reino, com a maioria dos filhos que sabem a herança que têm, para querer só um trocito, só minha parte, só dá minha parte, adelanta minha parte, e ali me vou. Quantos me estão entendendo? Amém. E começou a perder já, aí, o versículo número 2, quando que recebi uma boa parte da herança. Para vender uma boa parte da herança assim, pronto, rápido, se vende bem ou malo? Aí, quantos comerciais de negócios temos aqui? Se vende malo? Já perdeu, já é instante. Em instante já começou perdendo. Já em instante começou perdendo. E o que mais? Saiu de aí para uma terra lejos. Porque às vezes cometemos erros, e falhos, e pecados, que nos quedamos envergonzados, pero queremos estar lejos da presença de Deus. Nós outros saímos da presença, não Ele de nós outros. Não Ele de nós outros. Nós outros queremos huir da presença dele. Ele nunca de nós outros. Mesmo quando cometemos mal, pastor, sim, Ele não huye da presença de nós outros. Nós outros huimos por vergonha. Começou um trajeto na vida desse tipo, a hora que eu quero destacar para que tu recorda toda vez que escutar isso. Começou na vida de vergonha, de esclavitud e de sobreviviente. Começou a sobreviver por a terra. Porque esse dinheiro malo que criou essa desonra tão grande ao Padre, se acabou pronto, se terminou pronto. Diz a Bíblia, minha Bíblia, e tu que acaba de ler, que é gastado tudo com a droga, gastado tudo com as prostitutas, gastado tudo em festa, gastado tudo com todos os prazeres que o mundo pode dar, pero pronto, se acaba. Pronto, se acabou. E a terça parte da herência, a Bíblia não conta exatamente tudo o que era, pero conta a história dos historiadores, que isso é baseado em uma situação que Jesus traía para a realidade, como comecei a dizer, de uma parábola, que as pessoas estavam acostumbradas a mirar ali, essa situação que estava passando. Devia ser um senhor que tinha muitas posses, muitas haciendas, muitos bienes, muitos bois, muita terra, muito tudo. E o hijo, dono, que tem direito a uma herência, como tu e eu, é o reino. E às vezes estamos trocando essa herência por pequenos prazeres que essa vida pode nos dar. Pequenos prazeres estamos cambiando. Pequenos prazeres, porque às vezes estamos cegados. Por isso te digo, e volvendo-se em si, essa palavra, irmão, tem que clavar em tu coração. Volvendo em si, as coisas começaram a cambiar, porque reconheceu, se arrependeu, digo, pequei contra Deus, perdão absoluto, seja o que seja, perdão absoluto, e pequei contra meu Padre, volverei para a casa do Padre. Porque se os empregados de meu Padre têm pão e abundância, eu essa vida de esclavitud, de praticamente mal trapilho, mal vestido, já estava descalço, já não tinha mais sandálias, que eram um símbolo ou uma maneira de identificar um escravo. Um escravo, em essa época, não levava sandálias. Não levava sandálias. Então, você já estava assim, sobrevivente na terra. Aí, tu começa a pensar agora, tu e eu, lendo e entendendo o que conhecemos aqui agora. Quantas vezes passamos por momentos semelhantes a isso? Alguns de nós outros que estão aqui não precisa se manifestar. Ou melhor, quantos desses que já miramos aí fora? Alô melhor, quantas vezes isso passou em nossa família, em nossa casa, em nosso hogar, ou em nós outros mesmos? Mas tem uma boa notícia.
mesmo com toda essa maneira, com tudo isso que passou, o Padre estava listo, pronto, esperando para receber. Lo más bonito de todo esto es este amor que no se comproba, que no se explica, se proba de quién es ese Padre. Tu padre pode ter falhado em tu vida, tu madre pode ter falhado, pero Él nunca jamás falhará. Él jamás, nunca falhará. El buen pastor nunca jamás falhará. Yo puedo fallar, Él jamás fallará. Aleluya. Él es buen pastor, hermanos. Ele está aqui e vive em nós e está sempre listo a nos receber. Pero, volvendo em si, quando entendeu ele no que estava vivendo aí, essa vida de esclavitud, essa vida de vergonha, e diz o texto que buscou e pediu ajuda a uma pessoa que lo levou a uma hacienda para cuidar de cerdos, não? É isso que leemos? Para um judío, cuidar de cerdos é a mais grande vergonha que pode imaginar. Na cultura judia, há alguns animais que são para eles imundos, que são para eles terríveis. E sabe qual é o primeiro da cadena? O primeiro del topo de todo? O cerdo. Judío não come cerdo, judío não toca em cerdo, judío jamais trabalharia com cerdos, jamais. Que para eles está totalmente equivocado. Não, é pecado na cultura deles. E na lei é pecado. Tocou o chico cuidar de cerdos, cerdo judío. Imagina a vergüenza. Não só isso, queria comer o que comia o cerdo, de tão escravo estava da vida que estava levando, por tema de uma má decisão. Em um momento que às vezes tu e eu temos tenido malas decisões. Pero, volvendo em si, volvendo em si, acendeu a luz, limpiou a sujeira, aí o sujo que estava, e disse: oye, eu tenho um padre, eu tenho uma casa, eu tenho alguém que os empregados de meu padre comem pão em abundância. Padre, eu reconozco, primeiro Deus, eu pequei contra o céu, eu pequei contra o que tu me ensinado, o que hecho por mim, e eu pequei contra meu Padre, e agora volvo a la casa del Padre. O pecado ha sido perdonado, pero a consequência, muitas vezes, como digo, temos que passar. Em este caso, a misericórdia é tão grande, é tão poderosa, é tão sublime, que cabe a nós outros, que mira o que passou. Versículo 20. Levantando-se vino a su padre, levantando-se vino a su padre, e quanto a estava lejos, lo viu su padre, e foi movido de misericórdia, e corrió, e se echou sobre su cuello, e le besou. Uau! Irmãos, o padre não se quedou ali molestando a ele, não se quedou aí charlando palavras feias, não se quedou aí corrigindo ele, não se quedou aí golpeando ele. Digo que le besou, esse mesmo hijo que é traicionado, que é humilhado, que é hecho o padre sentir a pior pessoa do mundo. Quando volvió em si, quando reconheceu e volvió para casa, o Padre estava listo, pronto, preparado, com todo o seu amor, que conhecemos, de tanto que esse Deus nos ama. E mira o que passou, que o Padre ha hecho para ele. Ou melhor, Eliú, quando ligou acerca do Padre, mira o que passou. O Padre saiu correndo, não é isso que diz aqui, ó? Viu seu Padre e foi movido de misericórdia e corrió e se echou sobre su cuello e le besou. Irmão, imagina a cena. Estamos falando de um Senhor maior, creio eu, não? A Bíblia não diz seu nome, pero vamos imaginar que seja um Senhor de uns 60 anos, com 2 filhos grandes, com uma hacienda, com muitos bens, não? Imagina mais ou menos isso. Esses senhores da Bíblia, como os sacerdotes, vestiam uma
uma túnica, uma roupa que era um vestido sacerdotal, um vestido de autoridade, um vestido que mostrava que essa é uma pessoa importante, uma pessoa que tinha bens, uma pessoa... para um judío também, essa geração, uma pessoa maior, de 60 e pico anos para allá, não se corre. ¿Por quê? Porque tem uma postura. Se camina como uma autoridade sobre a terra. Se camina e vai e volve como uma pessoa de distinta posição. Não se corre. E lo melhor com uma saia, e lo melhor com uma túnica que iba hasta los pies. Imagina, este homem para correr, ha tenido que fazer uma coisa ridícula. Deve ter buscado arriba, se hacía atado aqui no vestido para correr, para buscar o hijo. Esse mesmo, que praticamente golpeou sua cara por tema de dinheiro. Que amor é esse? É o mesmo amor que ele tem por mim e por ti. Aleluia. O Padre ha hecho isso, ¿sabe por quê também? Por tema da vergonha que o hijo ha tenido com suas atitudes. Era digno de morte. Era digno de ser expulso, echado dessa família para sempre. Os jornaleiros, os empregados dessa hacienda, poderiam eles correr o tipo quando ligava. E que o Padre ha hecho? Correu primeiro, se lançou sobre ele, se lançou em seu cuello e o beijou. Aleluia. Que amor é esse? Que amor é esse que eu não reconheço quando eu estou lejos de ele? Que amor é esse que não pode perdonar seja o que seja? Irmão, como Ele nos ama, ao ponto de nos trazer todo outra vez, mais do que tinha perdido um dia. O que tem para ti, as promessas de Deus para ti, são muito mais grandes do que tu pensa que tem direito. As promessas, se obedecemos sua voz, se obedecemos o que Ele nos deu para fazer, que é só nos arrepender, de nos acercar cada vez mais a Ele, e nos submeter a Ele, como Ele sendo o bom pastor, e escutar sua voz, e obedecer, temos tudo isso para nós outros, muito mais grande do que tinha antes, muito mais grande do que tinha antes. A promessa de Deus para a tua vida, tus olhos não miraram, tu ouído não escutaram, e tampouco entrado em tu coração o que Ele tem para ti. E às vezes estamos aí prendidos em tantos falhos, em tantos defeitos, em tanta escuridão, em tantos pecados, em tantas coisas que desta vida que são normais para este mundo, para este ciclo, pero está contra a vontade de Deus. E eu estou vivendo na escuridão, eu não quero mirar a realidade. Se eu não quero mirar a realidade, nunca vai ter luz, nunca vai ter clareza. Quando acende a luz e busca venir à luz no que está escuro, Deus te vai revelar. E Deus te quer mostrar. Para quê? Para te trazer para junto de sua verdadeira herança. Porque tudo que passou esse chico, tudo que ha hecho esse chico, é muito semelhante à vida de muitos de nós outros, como ha sido na minha, uma época. Só que volvendo assim, acendendo a luz, as coisas começaram a vir a claridade. E digo, eu quero volver à casa de meu Padre. E aí o Senhor começou a trazer os câmbios. Mira o que passou. Versículo de número 22. Depois que se arrepende e pede perdão, e vai llegando cerca do Padre. Mira, versículo 22. Pero el Padre dijo a sus siervos: sacade el mejor vestido. Não pediu aí uma açoite? Teria que dar açoite, não? Um hijo como esse? Teria que pegá-lo. Corre o melhor vestido. Isso hacemos nós outros que somos malos, irmãos. Ele não. Corre o melhor vestido. E vestido-lhe. Põe um anilho em seu dedo, em sua mano. O anilho, aqui, em essa cultura e em muitas outras, é sinal de autoridade. É sinal de posicionamento. Um anilho tinha posição e também no seio, que se podia firmar posses. É só o jefe que tinha o anillo.
É só o dueño de la propiedad que podría tener el anillo. É só a família mais tradicional que tinha o anillo, que tinha aí seu sello de sua própria família. Na mesma hora, esse padre é dado a autoridade que tinha ele antes. Devolveu a autoridade que tinha ele antes. Não quedou aí. Não, agora tu tem que fazer uma disciplina. Tu tem um castiguito primeiro. Depois te dou o que tem. Primeiro, quita isso. Não. O padre é dado. La vestida, que é uma túnica. O anillo, para mostrar que ele era meu filho, que volvió, e tem direito, e tem autoridade sobre todos os outros que estão aqui. A autoridade que Cristo nos ha dado. E depois, no mesmo versículo 22, e calçado seus pés, porque não era mais escravo, nunca ha sido escravo, estava vivendo na vida de esclavitud, porque buscado isso. Para Deus, não somos escravos. Não sou mais escravo. Escravo de quê, pastor? Escravo do medo, escravo da síndrome de pânico, escravo das incertezas da vida, escravo de uma doença, escravo de uma maneira que estou vivendo e que, segundo a Bíblia, não é o que tem para mim. Escravo de lo que digo a vida aí fora, que tenho que ter um padrão, um perfil, uma maneira como os outros. Não. Escravo, não sou mais escravo. Eu hago o que tenho que fazer segundo a vontade de Ele. Sou livre para tomar as decisões que tenho. O diabo não manda em mim. A gente aí fora que às vezes pensa, mas como eu vou ser cristiano? Mas em sua igreja, como cristiano, eu não posso beber, eu não posso me drogar, eu não posso fumar, eu não posso sair por aí de fiesta, não posso correr a chica que quero eu. Pode, irmão, pode tudo isso. Eu posso tudo isso. Na vida, cada um pode tudo isso. Pero não amo. Por quê? Porque sou livre. Eu mando em minha vontade, não é o diabo. Eu mando em meus desejos, não é minha carne. Eu mando segundo o que está escrito sobre minha vida, no que vou ser agora, amanhã e o próximo passado amanhã. Isso é ser livre. Não há liberdade mais grande que essa. Não há liberdade mais poderosa que essa. Porque se tu, porque eu fumo há tantos anos, eu fumava 22 anos. Eu me libertei. Por quê? Porque entendi que sou livre. O tabaco não mandava em mim. Um dia corri o tabaco e disse assim, o quê? Tu mandar em mim? Que vá? O que vive em mim é muito mais forte do que tu. Quem era escravo de quem? Quem era escravo de quem? Eu, por ser cristiano e saber que Deus está em minha vida, que Cristo vive em mim, que esse amor que me comprou, o tabaco é mais forte? Que vá? Eu vou perder para uma basura como essa? Que vá? De errado? E pão. E bati no peito e digo, eu sou livre, tu não manda em mim. E assim ha sido também com as drogas, assim ha sido também com a prostituição, assim ha sido também com a ganância de dinheiro, assim ha sido também com o mesmo trato com as pessoas. Aleluia. Por quê, irmãos? Porque sou livre. Aleluia. Não manda em mim. Não manda em mim. Se o que a Bíblia diz, não, mas eu nasci assim, meu padre era assim, e minha casa era acostumada a ver assim. Esse é meu padre. Esse nunca se olvidou de mim. Esse nunca falhado. Eu aprendo muito mais dele do que do meu padre que me cuidado com tanto amor e carinho. E assim ensino meus filhos. Segundo o que falamos para nossos filhos aqui hoje. Agora, quantos querem? Quantos estão disponíveis? Quantos buscam isso? É possível. Volver em si. Teremos que volver em si. Teremos que volver em si. E acender a luz. E barrer o que tem que barrer. Porque só assim vamos entender o tamanho amor que tem por nós outros. Ei, estou dizendo para quem sabe que tem um reino preparado. Estou dizendo para quem está convicto do que estamos passando em essa geração. Quem é? Que momento está? Quem és tu? Quem está comigo aqui? Aleluia. Publicano? Fariseu? Pecadores? E escribas? Ou melhor, publicano e pecadores, como nós outros muitas vezes? Ou fariseus e escribas? Agora quero entrar onde queria e vai dizer mais. Olha aqui que lindo, o versículo 23. O que passou logo depois disso? Fiesta, outra vez fiesta. Nosso Deus é um Deus de fiesta. De fiesta. E que se alegra cada vez que buscamos a Ele. Que somos livres. Que temos essa liberdade que Ele nos ha conquistado. Agora, o que estou fazendo nessa liberdade? Estou vivendo uma vida de esclavitud? Uma vida de vergonha, que toda hora sou envergonhado por alguma coisa que hago?
Hermanos, não somos escravos. Hermanos, não temos que ser avergonzados por coisas que nós outros mesmos buscamos viver. O que temos que fazer? Volver em si, arrepender, acender a luz e saber que tem um Padre pronto, listo, para nos dar muito mais do que pensávamos, entender? E que não quer te pegar, que não te quer criticar, quer te ensinar, te amar cada dia mais do que isso por mim e por ti. Mira o que Padre ha hecho, calçando sus pés, e traed el bezerro gordo, e matadlo, e comamos, e hagamos fiesta. Outra vez fiesta. Porque este mi hijo muerto era, e ya revivido, e se había perdido, e es hallado. E começaram a regozijar-se. A fiesta começou aí. A fiesta do mundo espiritual e também na terra. Cada vez que isso passa em nossa vida. Porque temos um Padre que nos ama tanto, tanto, que quer nos dar muito mais do que estamos vivendo hoje, irmãos. Se estamos tendo problema, dificuldade, como muitos temos, e vamos ter com Ele, é muito melhor, tem muito mais proteção do que sem Ele. Com Ele é muito melhor, porque temos a certeza que este momento vai passar. Vai passar, e tudo se vai cambiar. Não há momentos difíceis. Quem caminha comigo mais acerca sabe que eu digo isso sempre. Não há momentos difíceis que perpetuem para sempre. Tampouco há momentos felizes que perpetuem para sempre. Se está passando um momento difícil, vai passar. Seguro que vai passar. Se está em um momento muito feliz, regozije, celebre, porque também vai passar. Porque não vivemos de emoção, vivemos de razão, de la clareza que existe sobre nós outros. Conhecerei a verdade, e a verdade vos hará livre. Livre. Como digo, eu posso todas essas coisas que todos aí podem, mas não mandem em mim. Eu mando em minha vontade. Eu sou livre. Eu sei o que hago. Não quer dizer que não me equivoco às vezes, e que não peco às vezes, mas com esses temas que já é vencido, por tempo de buscar em Deus e buscar a me repreender, ha sido anos lutando com coisas semelhantes a essa. E que até hoje tem coisa que eu huyo da presença. Que diz a Bíblia: resistir o diabo, que huirá de vós. Aleluia. Não sou o Superman, pero tenho Ele que vive em mim. E cada vez que me recordo do tamanho amor que ha sido por mim, me envergonha quando resbalo em algo assim semelhante a isso, ou no melhor. Outros, mas que às vezes pensamos que é pequeno, pero o mundo espiritual é tão grave quanto esses que há dicho, não? Envidia, orgulho, soberbia, mentiras, que para nós outros muitas vezes era algo normal, natural, desapercebido. Aí quando se volta assim, você fala: oye, o que estou fazendo? Não é por aí o caminho. O caminho é para cá. Eu sei onde está a casa do Padre. Eu quero voltar para a casa do Padre. Eu não quero me quedar nessa vida sana, louca. Eu não quero. Eu quero ter o que Deus tem para mim. Eu quero viver essa realidade, essa herência. Ei! Agora entra no segundo personagem. Vou terminar com isso. Porque estamos regozijando aí, não? E mira o que passou. O versículo não termina. Termina assim, ó. Versículo 25. É o último ponto que quero abordar. E su hijo maior estava em el campo, e quando vino, ele chegou cerca de la casa, oyó a música e as danças. E llamando uno de los criados, le perguntou: o que era aquilo? Ele dijo: tu hermano ha venido, e tu padre ha hecho matar el bezerro gordo, para haberte recebido bueno e sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Versículo 26. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, não habiendo desobedecido jamás, e nunca me ha dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero quando vino este tu hijo, perdona, que ha consumido todos tus bens com rameras,
ha hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regozijar, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y se hallado. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Recorde o contexto que estamos dizendo. Para quem Jesus estava ensinando? Escribas e fariseus, republicanos e pecadores. Ele errou primeiro, aponta diretamente para um republicano pecador que reconhece e se arrepende e vuelve à casa do Padre e que tem todos os direitos revigorados e todavia mais com o amor do Padre manifestado sobre eles. Pero aqui temos o segundo hijo, ele que se quedava na casa do Padre, que hacía todo lo que o Padre quería, que siempre ha tenido una vida de obediencia, pero nunca ha tenido intimidad con el Padre. Vou dizer outra vez: há muitos dentro da casa do Padre, há muitos dentro das igrejas de hoje, publicanos e fariseus, escriba e fariseu, que vive bajo a lei, vivo bajo o conhecimento do Padre, vivo bajo a autoridade, vivo bajo a obediência, pero nunca ha tenido uma intimidade com o Pai. Nunca he tenido intimidade de saber quantas eres amado. Pensa que por muito hacer, mais direito tem aquele outro. Isso passa muito, não aqui, em Brasília e outros sítios por aí, sabe? Há muitíssimo dentro das igrejas, publicanos e fariseus, que intenta basear-se por la lei, intenta basear-se por suas obras, intenta basear-se por lo bien que eres, lo correto que eres, e que quando um hijo que estava perdido vuelve, é o primeiro que diz: não, donde esse vai eu não vou. ¿Ah? Não, donde esse raro aí está, eu não vou estar, porque como pode? O mesmo Jesus passou isso e ensinava para eles. Quem estava perdido? Esse que estava dentro da casa, que nunca teve intimidade com o Padre, que nunca conheceu o amor do Padre, que nunca provou do amor do Padre, só o que o Padre era e poderia dar. Como não estava interessado com a mesma coisa que o outro? Com o dinheiro. Só queria saber o que o Padre tinha para ele. Só queria saber o que poderia ganhar com estar com o Padre. Pela intimidade, amor, respeito, honra, que vale. Nunca he tenido. De ter vivido tanto tempo aí. O que aqui me apunta, me ensina, me acende uma luz. Uma das maiores problemas que passa muitas vezes entre nós outros cristianos: justiça própria. O que é isso? Toda vez que tu pensa que és merecedor, toda vez que tu pensa que tu és bueno e tu irmão és malo, toda vez que tu pensa que tu estás assim fazendo a parte buena e que o outro está equivocado, que o outro, e que o outro, e que o outro, ou que como assim? Deus não me ama. Como assim? Uma parte da herência passou por el outro. Ah, isso não é justo. Justiça própria. Toda vez que cometemos justiça própria, decaímos da graça. O que é isso? Justiça própria. Jesus sai de estar junto de ti, assim, por um rato, dá um passo atrás e diz: vá tu, Fabiano. Tu justiça própria. Tu és bueno, tu és sano. Tu has leído tantos livros da Bíblia, has estudado tanto, has hecho tantos ayunos, has hecho tanto. Nossa, como tu és bueno, não? Por quê? Porque eu amei o outro igual a ti? E tu agora estás se quejando porque o outro está no mesmo sítio que tu? Não conhece minha verdade, não conhece meu amor, não ha tenido intimidade comigo. É isso que o Padre, em silêncio, passou esse mensagem para esse hijo. Está comigo, está bajo minha autoridade. Tudo que tenho é tuyo. Tudo que tenho é tuyo. Pô, nunca me he dado um cabrito para celebrar com meus amigos. Tudo que tenho é tuyo. Quando que é querido algo? Não. Tu está mais preocupado pelo irmão que estava perdido, que agora está com os outros, do que tu desfrutar do que tem. Do que tu reconhecer a intimidade do Padre. Ele não tinha intimidade. Não conhecia o Padre. Não amava o Padre. Amava os bens. Por quê? Porque quando visto que o Padre correu uma parte da herência para devolver ao outro, saiu dele.
Salió da parte de él. Porque en esa época, el hijo primogénito levaba 70% del valor de la herencia, enquanto el hijo menor levava 30% del valor de la herencia. Entonces, esse que tenía gastado todos los 30% que le compartía él, que le tocaba a él cuando corrió el padre, los 70% que quedó para atrás, era del otro. Era del otro. E el padre, por amar tanto el pecador, por amar tanto a nosotros, por perdonar tanto a nosotros, correu desse que estava aqui. E esse que estava aqui, dentro da casa, não conhecia o amor do Padre, que se quejou. Se quejou. Como assim? Vai ser isso para ele, não hace para mim? Sabe aquela envidiazinha que às vezes passa? Não aqui, em Brasília. Não? Sim ou não? Amém? Sabe, aquele orgulhosito. Não, eu não concordo com isso. Sabe? Aquela soberbia. De não, eu sou o que sou, não necessito. Isso Jesus queria dizer diretamente. Então, para terminar, podem quedar-se de pé, por favor. Vamos alabar a Deus. Quédate de pé, que assim parece que eu vou terminar.